Vê aí que eu mandei ontem. Beleza. Amados, eu quero compartilhar nessa noite uma palavra muito forte e um texto muito conhecido de todos vocês. Uma parábola, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela sempre me chamou a atenção. Eu acho que eu já preguei umas 3 vezes, de maneiras diferentes, sobre a parábola do semeador. Porque a verdade é que todos nós somos um campo de semeadura. Todos nós temos o potencial de sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Todos nós somos chamados para Deus não apenas para passear durante 100 anos aqui. Somos chamados por Deus com um propósito, com um significado. Nós não somos chamados apenas para dar um rolé. Há um propósito na nossa existência. O Senhor nos chamou à nossa existência. Foi o próprio Deus que nos criou. Como disse Davi, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Assim como uma mulher faz uma toalha, faz alguma coisa no crochê, tecendo, da mesma maneira Deus teceu você. Deus teceu os teus olhos, Deus escolheu a cor dos teus olhos, a cor do seu cabelo. Deus determinou o seu padrão genético. Tudo isso Deus escolheu para você. Então, nós somos chamados por Deus para um propósito. E nós temos todas as condições de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Só que algumas vezes nós negligenciamos esse chamado, nós negligenciamos o que o Senhor nos chamou para ser, e nós negligenciamos até o nosso potencial. O homem, ao mesmo tempo que ele é solo, ele é a semente. Tudo que precisa é o solo e a semente. Nós somos solo porque nós viemos do pó, viemos da terra. E somos semente porque nós viemos todos de um sêmen, que é uma semente que o nosso pai colocou dentro da nossa mãe. E a partir dali nós começamos a crescer. Então, ao mesmo tempo que nós temos a parte da terra, nós temos a parte da semente, não nos falta coisa alguma. E até a água nós temos, porque o corpo humano, o que mais tem é água. Então perceba que, dentro desse simbolismo tão forte, Deus nos chamou com a capacidade de sermos tudo aquilo que Ele nos chamou para ser. Só que existem alguns comportamentos que nós escolhemos, comportamentos errados, fazemos escolhas erradas, caminhamos em direções erradas, fazemos leituras equivocadas a respeito de Deus, da sua obra, do propósito dele na nossa vida, e tudo isso impede que sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Então quero que você, me acompanhe nessa leitura de Marcos capítulo 4, versículo 2. É uma parábola também que foi comentada por Mateus no capítulo 13 e por Lucas no capítulo 8. E algumas vezes eu vou citar aqui o que Lucas disse. Nós vamos conversar bastante sobre o que os outros evangelhos dizem a respeito desses ensinamentos. Versículo 2 diz assim: ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela, primeira parte, caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. A segunda parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, até que brotou, mas a terra não era profunda. Quando saiu o sol, essas plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. A terceira parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra, a quarta parte, caiu numa terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita. E não apenas boa colheita, 3 níveis de colheita, a 30, 60 e a 100 por 1. Amém? Senhor Deus, nós não queremos orar neste momento pedindo para o Senhor abençoar a Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos abençoa. Mas pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e dilate os nossos corações. Ó Deus, aumenta a nossa capacidade de discernimento, para que possamos discernir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui, amados, 3 lugares diferentes, onde a mesma semente foi semeada. O semeador era o mesmo, a semente era a mesma, mas o solo era diferente. O solo está diferente. Vejamos então a explicação que Jesus deu, a interpretação que Jesus deu a respeito disso no versículo 14.
O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e atira a palavra nelas semeada. Essa é a primeira parte, que cai na semente, ouve, fica com a palavra apenas na superfície da mente, até acha interessante, mas não consegue se aprofundar, porque está à beira do caminho. Vamos ler apenas a interpretação de Jesus e depois nós vamos à nossa interpretação. Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, problemas, por causa da palavra, logo a abandonam. Tem a terceira parte ainda. Outras ainda são como a semente lançada entre os espinhos, até que ouvem a palavra, mas quando chega a correria, as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouve a palavra, aceitam-na e dão uma colheita a 30, 60 e a 100 por um. Que coisa impressionante, amados. Então, enquanto eu estava lendo aqui, a maioria de nós ficamos escolhendo qual é o solo que tem mais a ver com a gente. Porque nós gostamos de nos avaliar. E nós não gostamos quando as pessoas nos avaliam, e principalmente quando a palavra de Deus nos avalia, que aí a palavra de Deus ela é direta, ela é objetiva. E a maneira como você vai fazer essa avaliação, nem sempre é olhando para dentro, é notando qual tem sido o seu comportamento. A maneira como você tem agido, a maneira como você tem andado, a maneira como você tem falado, a maneira como você tem dirigido, a maneira como você trabalha, a maneira como você lidera, a maneira como você é liderado, a maneira como você é pai, a maneira como você é filho. Porque, gente, são os seus comportamentos que vão denunciar isso. É impressionante que quando nós lemos a lista lá da obra da carne e fruto do Espírito, o que nós lemos ali são comportamentos, irmãos. A embriaguez, a pornografia, a ira, o descontrole, tudo aquilo é comportamento. Então não adianta você falar que não tem. O comportamento está dizendo. E o que nós temos aprendido? O comportamento é um sintoma, é sintomático. Você não tem que tratar um comportamento, você tem que tratar o que está acontecendo. Se a pessoa está assim, o que está acontecendo no coração dela? O que houve lá? Qual foi o dia desse curto-circuito? Porque ela é um sintoma, ela manifesta algo que está acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, quando eu coloco um slide aqui na minha pregação, o slide não está guardado aqui no projetor. O slide está lá dentro do computador, está lá dentro do HD. E ela vai sair do HD, ela vai ser... Foi nesse que eu mandei. Me perdoa, então. Cadê o Fogaça que estava aqui, hein? Alguém pode, por gentileza, dar uma chegadinha lá na produtora para mim? Vem cá, meu irmão, você de azul aqui. Isso, vem aqui, por favor. Que eu vou dizer minha senha, o meu e-mail e minha senha para ele. Então, o que acontece, amados? Quando tem uma projeção aqui, de um slide que eu mandei para um e-mail que não existe mais aqui na igreja, o que acontece? Aquilo ali está armazenado lá dentro do computador, no HD. Aí eu chamo ele abrindo o PowerPoint, depois eu vou clicando nele, ele passa pela placa de vídeo do computador, depois passa por um monte de vídeo e finalmente está aqui, ela é projetada. Então não adianta eu projetar uma coisa, eu escrever uma coisa no slide e querer projetar outra. Não adianta eu escrever lá no slide 3 coisas que você não pode ser. E eu queria que aparecesse aqui 3 coisas fantásticas para a sua vida. Não vai aparecer, irmão. Porque o que aparece aqui é sintomático. O que aparece aqui é o comportamento. É tudo aquilo que foi escrito lá dentro, na hora que eu preparei. Da mesma maneira, o comportamento de um crente, ele não é avaliado pela maneira como ele gostaria de ser avaliado. É pelo comportamento dele.
Então, muitas vezes, as nossas ações, a maneira como nós realizamos algumas coisas, denunciam qual solo que nós estamos. E o nosso estilo de vida nos denuncia isso. A maneira de vestir, para trabalhar, para passear, para vir na igreja. Muitas pessoas vêm com roupa inadequada para a igreja. Tem roupa que é inadequada para qualquer lugar. Só é adequada para dormir, mesmo assim nem para dormir porque é desconfortável. Eu faço bastante casamentos. E parece que no casamento há uma liberação na mente das mulheres que casamento vale tudo. A mulherada vai pelada para casamento. Assim, cara, é casamento ou é nudismo esse trem aqui? Não, é coisa sem noção. A mulherada vai com cada decote para o casamento. Eu digo, cara, que pombagirice é essa? Eu fico escandalizado. Casamento de crente. Mas parece que no dia de casamento o povo esquece que é crente. Aí bota qualquer tipo de roupa. É roupa transparente, é roupa decotada, é costas nuas. Irmão, ué, que isso? E as costas é um caso muito sério. Que se as costas são bonitas, aí chama atenção. Eu particularmente não vejo problema. Eu não acho graça nenhuma em costa. Né? Eu, graças a Deus, prefiro ver minha mulher de frente. Né? Então, irmão, eu não acho graça nenhuma em costa de ninguém. Mas, enfim, beleza, suas costas são lindas. Eu não sei como é que é esse negócio de costa linda. Mas vamos dizer que suas costas são lindas. Fantástica. E se as tuas costas toda enrugada, igual uma pele de jacaré? Que graça tem isso, irmão? Você botar um vestido com as costas de fora. Irmão, então, costa bonita ou costa feia? Irmão, por favor, em nome de Jesus. Irmão, não, irmã. Os irmãos, muito menos, pelo amor de Deus. Só falta os irmãos ir para casamento com as costas peludas do lado de fora. Está amarrado, meu irmão. Isso é o anticristo. Então, olha só. Já abriu aí o Advance com A maiúsculo. 1 no final. Advance 1 com A maiúsculo. Então, o que acontece, amados? Eu não quero, de maneira nenhuma, condenar você. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja muito liberal. Mas não é porque ela é liberal que vale tudo, não, irmãos. A nossa igreja não é uma igreja de uso de costumes, mas é uma igreja de moral, de bom senso e de pudor. Amém? Hashtag pronto, falei. Poxa, tem umas irmãs que vêm para a igreja aqui, quando elas vêm fazer o apelo, você fica dizendo, Deus, não deixa ela se ajoelhar, não. Porque, irmão, ela se ajoelhar é um Deus nos acuda. É um decote que não tem como você orar por ela, sem olhar para o decote dela, porque ela está com o rosto assim. Você vai ungir? Então você precisa vigiar, irmã. Roupa curta, um dia desse eu fui numa célula, que coisa esquisita. A irmã com a saia curta, e virava a perna para lá, e virava para cá, e toda acanhada. Ué, meu Deus, bota uma coisa mais comprida, irmã. Calça apertada, a mesma coisa. As irmãs chegam, tem que andar assim, ó. Que se fizer, rasga. Então não parece nada, irmãos. Mas o seu comportamento revela em qual solo você está. Já que você não diz, eu quero te estimular a dizer misericórdia. Misericórdia, quem não falou misericórdia? Você pode falar misericórdia? Isso, a misericórdia é para todos nós, irmão. Não é só para a irmã, não. É para o rapaz também que é imoral, que é indecente, que é vagabundo, que dá cantada nas irmãs, 3 irmãs na igreja ao mesmo tempo. É para ele também. Que vive de favor dos outros, de gracinha. Entendeu? Que leva a irmã para lanchar e ela que paga a conta. É para você também. Misericórdia é para você também, irmão. E agora eu senti que bateu na veia. Mas é misericórdia para você. Que conversa é essa, irmão? Algumas pessoas já pagaram para mim, irmãos, lanche, porque eu estava duro mesmo, me ajudaram. Uma coisa é isso. Mas tem gente, não, irmão, que vive na veia. Vive na veia. É o irmão Hemosul. Vive na veia. Não pode ver uma veia que quer arrancar alguma coisa. Então, irmão, por favor. São procedimentos, sabe o que é isso? Isso é falta de caráter. Então nós precisamos, primeira coisa que você não pode ser, exatamente, yahoo.com, não, Júnior por extenso, não é JR não. E tira daí, por favor, senão vão entrar no meu e-mail. Olha aqui, vocês não perderam nada lá, olha aqui. É Júnior, não é JR não. Então, olha aqui, irmãos, perceba. Eu vou mudar a senha, vocês estão ferrados. Aí, olha aqui, irmãos. Primeira coisa que você não pode ser é superficial. A superficialidade está tomando as pessoas. Antigamente a pessoa estudava 4, 5 anos para fazer um doutorado.
Hoje o cara faz doutorado pela internet, tudo pela internet. Até a prova pela internet. Tudo. Porque são coisas superficiais. Os relacionamentos superficiais. Ministérios superficiais. As pessoas avaliam os ministérios da maneira mais superficial possível. As pessoas avaliam a célula pela quantidade de gente que tem na célula. Isso é apenas um bom indício, mas não quer dizer tudo. Às vezes todo mundo está naquela célula porque aquela célula não tem ordem. Aí todo mundo quer estar lá, é bagunçado mesmo. Quem não quer uma boa folia? Todo mundo. Agora quando a célula é organizada e está cheia, glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Agora a primeira coisa que você não pode ser é superficial com as coisas de Deus. Um dia desse, eu, Luiz Otávio, estávamos conversando sobre uma geração de amigos que caminharam junto com a gente, mas a superficialidade no conhecimento de Deus levou essas pessoas a praticamente desacreditar daquilo que nós cremos, de estar envolvido na casa de Deus, oferecer os melhores dias, as melhores horas, tudo aquilo que nós temos para o Senhor. Não vai, é tudo de boa, gente, é tudo de boa, é universalismo, estamos aí, de boa, no fim tudo vai dar certo. Inferno para quê? No fim tudo vai dar certo, não tem condenação, não tem nada não. Não há condenação para quem está em Cristo. O cara acha que ele já está em Cristo. Aliás, não precisa fazer mais nada, ele está salvo, dane-se os outros. Não precisa sair, não precisa viajar, não precisa investir, não precisa estar na casa de Deus, não precisa estar em lugar nenhum. Amado, superficialidade. Toda superficialidade é perigosa. Toda amizade superficial não produz bons frutos. E foi isso que Jesus falou aqui. Primeiro problema era a superficialidade. E o que ele falou aqui, amados? Porque vem o diabo e tira a palavra do coração para que não creiam e não sejam salvos. Quando Satanás tira uma semente de alguém, é porque ele não quer que essa pessoa creia, a fim de que ela seja salva. Então isso é muito sério, você precisa crer, você precisa descansar nisso. Você precisa fazer de tudo para sair da superficialidade. Ela não tem nada para você. A superficialidade não tem nada para te oferecer. Somente a palavra de Deus, somente os desígnios de Deus tem algo para você. Perceba, a palavra de Deus estava na superfície de Adão e Eva. E quando a serpente foi contestar, Deus falou para Adão e Eva, não mandou recado não, Deus falou: não coma da árvore que está no meio do jardim. A serpente foi lá e tirou a semente. Aí depois o diabo foi fazer a mesma coisa com Jesus. O diabo tentou Jesus exatamente na dimensão da palavra, que é a semente que foi colocada aqui. Mas Jesus tinha a palavra. A palavra dele não estava superficial, não estava à beira do caminho. A palavra estava firmada no coração de Jesus. E Jesus falou: está escrito. Ah, mas faça isso. Está escrito. Ah, mas está escrito. Quando ele se firmou na palavra, quando ele mostrou que ele não era superficial, ele estava aprofundado na palavra de Deus. O que o versículo diz? Lá no capítulo 4 de Mateus, no último versículo: vieram os anjos e os serviram. Tem muitas coisas que Deus ainda não te serviu por causa da tua superficialidade. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida pessoal por causa da sua superficialidade. Você é bom de tudo, mas não se especializou em nada. Você entende de tudo. Todo mundo gosta muito de usar o exemplo de Jô Soares, né? Gente, o cara sabe de tudo. Irmãos, ele é inteligente, eu admiro a inteligência dele também, mas eu admiro muito mais alguém que é aprofundado em poucos assuntos do que aquele que sabe de tudo. O que sabe de tudo, ele tem um conhecimento limitado, mas aquele que é especialista, este consegue experimentar os frutos do seu aprofundamento, do seu conhecimento, o conhecimento de Deus, aprofundado em Deus, no relacionamento com Deus, na vida com Deus. Então nós precisamos fugir disso de qualquer maneira. E por que elas não frutificaram? Por que elas não criaram raiz? A Bíblia diz que essa semente caiu aonde, gente? Alguém sabe dizer aí? Caiu onde? Na beira? Pode falar aí, gente. Na beira? Na beira do caminho. Irmãos, a beira do caminho é um lugar sinistro. É um péssimo lugar para você estar. A palavra de Deus diz um decreto contra a tribo de Dan. Quando diz: Dan, você será como uma víbora na beira do caminho. As prostitutas do Antigo Testamento ficavam à beira do caminho. A Bíblia diz que o cego Bartimeu estava à beira do caminho. Amado, está à beira do caminho
A beira do caminho era lugar de cego, era lugar de gente perdida, era lugar de prostituta, era lugar de víbora. A beira do caminho é lugar para ninguém que está diante de Deus. Ou você está no caminho, ou você não está no caminho. Você não pode ficar na beira do caminho. E a mesma história, quando fala que Jesus curou o cego Bartimeu, diz no final, e o cego foi curado e seguiu Jesus no caminho. Quando Jesus entra na vida da gente, nós saímos da beira do caminho e nós passamos a ter uma vida aprofundada nele, de experiência, de manifestação daquilo que ele é na nossa vida e no nosso coração. Então a primeira coisa que você não pode ser, amado, é superficial. A segunda coisa que você não pode ser é melindroso. Diga para quem está do seu lado, não me toque. Pois é, você não pode ser melindroso. Ok, não tem problema. Muito obrigado por ter tentado. Olha aqui, irmãos. A segunda parte das sementes caíram no meio das pedras. É isso que o texto diz. Não foi na beira do caminho, foi na pedra. Chegou até a crescer um pouquinho, mas ela foi queimada pelo sol. Ela era sensível. Ela foi queimada pelo sol e por causa disso, ela não conseguiu crescer do jeito que era para ter crescido. Olha aqui o que diz no versículo 16. Outras, como a semente lançada no terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Sai do culto emocionado, curte a palavra no Face e no Instagram. Todavia, visto que não tem raiz, permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição, logo a abandonam. Então essa é a segunda coisa que você não pode ser, é melindroso. Irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus, enquanto você estiver vivo, o pau vai quebrar para o teu lado. Enquanto você estiver vivo, alguém vai querer tirar uma casquinha tua. Enquanto você estiver vivo, as pessoas vão te rejeitar. Eu li aqui, quando eu preguei, põe as suas emoções no lugar certo, eu falei sobre aquele estudo da Universidade de Michigan, que diz que a rejeição emocional, o que o cérebro faz para diminuir a dor da rejeição emocional, é semelhante ao que o cérebro faz para diminuir uma dor física, que a rejeição social destrói muita gente. É como se a pessoa estivesse sentindo dor física. Existe rejeição social em todos os lugares, inclusive na igreja. Existem pessoas querendo te arrebentar em todos os lugares, tirar uma casquinha de você, fingir que você não existe, neutralizar você, boicotar você. É um termo muito pesado, mas eu uso em alguns casos, mas tem pessoas que querem desossar você. Enquanto não tiver só o esqueleto, eles não vão sossegar. Porque tem inveja, são feridos, são incompetentes, são ressentidos, e se você não abrir o seu olho para tudo isso aqui, você que vai se tornar um ressentido, rancoroso, alguém que não consegue amar ninguém, não acredita mais em ninguém, porque, amado, a sociedade é assim. Os espinhos estão por todo lado. Você lembra daquele texto que eu sempre leio, lá quando o apóstolo Paulo diz, saiba disso, nos últimos dias os homens serão, aí tem aquela lista negra, só de gente que a gente não quer perto de nós de jeito nenhum. Ainda bem que ele mesmo termina dizendo, desses tais nem fique perto deles, porque sabe que é um povo esquisito, avarento, desobediente aos pais, irreconciliáveis. Não adianta sentar para conversar, daqui a pouco ele vai aprontar de novo, aí conversa de novo, ele apronta de novo, sem afeto, sem amor, uma coisa maluca. Então o que é isso, amado? Você não pode ser melindroso. Essa semente, quando o sol bateu nela, olha, ela não teve força. E qual foi a interpretação que Jesus deu aqui? São aqueles, amados, quando vem a tribulação faz parte da vida do crente, a tribulação vai fazer parte da tua vida. Irmão, você precisa se posicionar e não ser melindroso. É impressionante como é que, quando diz que a semente caiu na beira do caminho, diz que a semente caiu. Mas nessa parte não diz que a semente caiu, diz outra parte da semente foi lançada no solo rochoso. Muitas vezes nós somos lançados por Deus em um solo rochoso, na tribulação,
na desfeita, na competição doentia, no isolamento, no esquecimento. Irmãos, faz parte. Só que a tribulação produz em nós, isso é uma outra palavra, fazendo as pazes com a tribulação. Você aprendeu que existem ações que Deus usa, a tribulação, para poder fazer o quê? Alinhar o nosso caráter, nos trazer maturidade e aumentar a nossa fé. Tem coisas que nós só aprendemos através da tribulação. Por quê? A tribulação gera dor. Nós esquecemos a maioria das coisas que nós aprendemos sorrindo. Essa é uma das razões pelas quais você ouviu uma piada ontem. Hoje você quer se lembrar da piada. Quem se esqueceu de alguma piada, levanta sua mão aí alguma vez. A maioria. E quem já esqueceu a piada, no meio da piada, começou a contar e esqueceu como é que acabar. Levanta a mão aí. É pior ainda, irmão. Irmãos, as coisas que nós rimos, nós esquecemos. Mas tudo que nós aprendemos na dor, nós não esquecemos nunca mais. Eu já esqueci de algumas histórias engraçadas que meu pai contou. Mas eu não esqueci do dia que eu sepultei meu pai. Porque a tribulação faz isso em nós. A tribulação, ela serve para estabelecer alguns marcos na nossa vida que de outra maneira nós não iríamos nos lembrar, nós não iríamos crescer, nós não iríamos nos desenvolver em Deus. Então eu quero que você saiba, amado, que você não pode ser melindroso. Principalmente na igreja, que tem gente de todo tipo, em todos os sentidos. Então aqui, se nós formos falar de temperamento, aqui tem o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Tem o pobre, tem o mais ou menos e tem o rico. E tem o muito pobre e o muito rico também. Aqui tem pessoas de excelente qualidade e temos também corintianos, palmeirenses. Aliás, amado, o que deu o jogo do Botafogo hoje? Ele foi para a segunda divisão mesmo? Hoje o Botafogo jogou com o Corinthians, ganhou? Ah, meu Deus, que coisa, hein, gente? Eu, como botafoguense, eu já tinha tirado uma lição, viu, gente? Que não adianta gritar Botafogo, Botafogo, Jesus, né, irmão? Que se você tiver de ir para a segunda divisão, você vai mesmo. Mas, meu Deus, o milagre aconteceu, olha só. Mas, irmãos, tem todo tipo de gente aqui. Tem pessoas que você ouve, elas acolhem. Tem pessoas que ouvem e rejeitam. Tem pessoas que estão abertas para relacionamento. Tem pessoas que estão fechadas para relacionamento porque já estiveram abertas um dia, mas não estão mais porque se feriram. E tem pessoas que nasceram fechadas para relacionamento e vão morrer fechadas para relacionamento. Mas elas estão aqui. Mas, amado, você não pode ser melindroso. Você sofre demais com melindre. Você não pode controlar como as pessoas são. As pessoas não vão mudar. A tua família não vai mudar. O diabo não vai mudar. Então você tem que aprender a se proteger e fazer tudo para não se tornar um melindroso. O melindroso, ele sofre demais. Ele acha que todas as galáxias estão conspirando contra ela, não é apenas a Terra, não é apenas a sociedade. Até Pedro Álvares Cabral. Não, Pedro Álvares Cabral, ele não gostava de mim. Tu nem conheceu o cara e acha que ele fez alguma coisa contigo. Então você não pode ser melindroso, porque o melindre é uma doença emocional, amado, que nos arrebenta. E o melindre, o que nos faz? Esquecer da nossa semente. Amados, a semente, ela tem a ver, é um significado de futuro. A semente significa o seu futuro. Deus tem entregue sementes na sua vida. Sementes ministeriais. Deus tem entregue, se a tua célula é pequena, é porque ela não é a sua colheita ainda, ela é só apenas a sua semeadura. Aquilo que você tem pequeno, o seu escritório pequeno, a sua carteira cliente. Ah, Deus, a minha carteira de cliente é tão pequenininha. Amado, mas a semente é pequena mesmo. Cuida dessa semente, não seja melindroso, não seja superficial. E você vai ver o que essa semente vai fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Tudo leva tempo, amados. Tudo leva tempo, tudo leva tempo. Você precisa entender isso. E na lei da semeadura a mesma coisa. Não adianta ter pressa. O que a palavra de Deus diz no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Boa semente. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde é que esse homem tem o seu prazer? Seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Qual o resultado desse homem? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Não é o tempo todo, na estação própria. E tudo o que fizer prosperará. Isso é maravilhoso ou não é?
árvore plantada junto a ribeiros de água. É isso que Deus quer para você. Mas é uma árvore. Só que você é uma sementezinha e já quer bombar, já quer... Irmão, para com isso em nome de Jesus. Eu vejo solteiros querendo se casar e morar no mesmo padrão da casa dos pais. Irmãos, ele já está colhendo. Você está semeando. Tem uma pequena diferença. Não pense que você vai se formar em medicina e vai sair de Camaro da formatura. Não, irmão. Se sair de Celta, glorifique a Deus. Que muitos saíram de bicicleta. Nada contra o Celta não, tá, irmãos? É que foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. É um nome tão difícil, mas foi o primeiro a vir. Mas o que acontece? O cara não, ele quer o bambambam. Não, eu vou montar meu mega escritório para captar meu cliente. Irmão, o cliente não vai atrás de escritório, não. O cliente vai atrás do profissional. Se você é bom, amado, você pode atender em Anhanduí, que as pessoas vão lá atrás de você. É verdade ou não é? É, irmãos. Agora tem gente que se ilude. Aí acha, não, amado, para com isso em nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Precisamos trabalhar, irmãos. Nada está revelado aos nossos olhos. As maiores riquezas estão encobertas. Os maiores tesouros estão escondidos. Não existe mina de ouro exposta. Não existe minério exposto. Nem o carvão é exposto. Tudo é escondido, irmão. Tudo é cavado. Assim, as coisas que Deus tem para você, você tem que semear, você tem que esperar, perseverar, não ser melindroso e esperar o tempo certo aquilo que Deus tem na tua vida em nome de Jesus, amém? E não permitir que os espinhos sufoquem você. A terceira coisa que você não pode ser, a primeira, qual é a primeira coisa que você não pode ser? E essa resposta foi muito superficial, dá para responder com mais força? Primeira coisa que você não pode ser? Segunda, melindroso. E a terceira, desfocado. É impressionante, amados. Por quê? Qual foi a leitura que Jesus fez dessa situação? Que Jesus ele contou a parábola e cada um pode interpretar de uma maneira. Mas ele mesmo interpretou quando ele disse assim, ó. Outra é lançada como semente entre os espinhos. Ele é lançada, outra categoria, que não caiu não. Foi lançada no meio dos espinhos. Às vezes Deus te lança, irmão, nos espinhos. E alguns adolescentes Deus lança no meio das espinhas, né? No rosto. Então, o que acontece? Você que é lançado no meio dos espinhos, ouve a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra. E isso torna a pessoa infrutífera. Lembrando aqui, irmãos, na nossa igreja nós não cremos e nem fazemos voto de pobreza. Amém? Se você quiser fazer, beleza. Mas aqui a gente não faz voto de pobreza não. Porque nós cremos que Deus nos chamou para desfrutar daquilo que Ele tem para nós nessa terra. Amém, irmãos? Aqui a gente não tem raiva de propriedade, de casa boa, carro bom, viagem. Ninguém tem raiva disso, não. O problema é quando você só vive em função disso. Aí um problema é sério. Uma coisa é você ter um foco, outra coisa é você ter uma obsessão. Então você não pode ter obsessão. Qual é o teu foco? É Cristo. Eu estou caminhando em Cristo, mas de segunda a sexta eu trabalho, faço bons negócios, aprendo a negociar, faço cursos para me tornar um profissional melhor. Na igreja eu faço escola do discípulo, aula de batismo, eu faço tudo. E eu estou estudando tanta Bíblia que os pastores da primeira igreja que se cuide que eu estou chegando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então você tem que crescer. Mas o que acontece? Não são as riquezas, é o engano das riquezas. É o engano de que quando você for rico, você vai ficar em paz. Irmão, se rico fosse sossegado, não haveria psicanalista. Porque eu não conheço um pobre que faz psicanálise. A sua empregada já chegou na sua casa? Ô, patroa, desculpa, cheguei atrasado que eu estava no psicanalista. Eu não conheço. A maior prova de que rico tem conflito, e muito conflito na alma, é porque eu não conheço um psicanalista que só atende pobre, irmão. No SUS, tem psicanalista pelo SUS? Eu estou fazendo psicanálise pelo SUS. Só se for um susto, né? Pronto, aí já passou tudo. Então a única coisa que o SUS oferece é esse tipo de psicanálise. Mas irmãos, olha só. É o engano das riquezas. Quando eu tiver dinheiro, vai estar tudo bem. Irmão,
A maior dificuldade do rico é que ele tem que trabalhar para manter a riqueza dele. Eu nunca fui rico não, mas já me falaram isso. Quem sabe eu não vou ser um dia. Mas irmãos, olha aqui, entenda, o rico ele trabalha muito para manter, em primeiro lugar. Uma coisa é você manter o seu padrão de vida, você ganhando 4, 5 mil. Outra coisa é 10 mil. Você sabe que se você perder o emprego, você não vai arrumar outro para ganhar 10 mil rapidinho. Outra coisa é o de 20 mil. Amado, imagina um cara muito rico. Ele está rodeado de sabotador para poder pegar as coisas dele. Ele está rodeado de gente falsa, que só está com ele porque ele tem grana. Porque quando ele quebrar, irmão, vai ter que morar lá na edícula, na casa da vovó. Porque ninguém vai querer saber dele. Você acha que é fácil ser rico? É um caso, irmãos, eu não entendo se o povo tem raiva de rico. Eu amo os ricos, amados, tão bacana. Eu nunca tive um patrão pobre. Todo mundo que me deu emprego até hoje foi rico. Não teve nenhum engraxate que falou, Domício, eu quero te contratar. Nunca, irmão. Eu queria saber por que esse povo tem raiva de rico, irmão. O rico paga imposto, que asfalta a rua, que ilumina a rua, que faz tudo bacana. Paga imposto, que o pobre estuda na escola e o pobre ainda é ingrato. Tinha que acabar com esses ricos todos. Deus me livre, uma hora que acabar os ricos, eu estou ferrado, irmão. Só vai dar carro feio, gente feia, gente banguela, cabelo desgrenhado. O que é isso? Ah, os ricos morreram todos, só ficou nós aqui, irmão. Está amarrado, irmão. Irmão, se o negócio de Jesus fosse com pobreza, no céu não teria ruas de ouro, nem palácio de cristal. Ia ser palafita e esgoto. Aí a pessoa viu a visão de João lá no Apocalipse. Eis que contemplei as palafitas. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. As ruas esburacadas, semelhante a Campo Grande. Irmão, eu não queria ir para lá de jeito nenhum. Eu ia perguntar a Jesus, o que é que eu faço para não ir para lá? Mas, irmãos, é um lugar maravilhoso. Então o problema não é a riqueza, você tem que trabalhar para prosperar, honrar, crescer, abençoar, dar sua contribuição, seu significado na sua nação, pagar imposto em nome de Jesus, amém? O que vão fazer com o imposto é problema deles, mas você vai ganhar e vai pagar imposto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Os sonegadores, não fala amém para o imposto. Então, amada, a terceira coisa que você não pode ser é desfocado. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não amadurecem. É terrível ver uma pessoa que não amadurece. É terrível ver uma pessoa que não cresce, uma pessoa que não rompe, uma pessoa que não faz diferença na casa de Deus. Você há quanto tempo na igreja, irmão? 20 anos. Tem gente que até hoje diz, pastor, é que eu estou aqui na igreja, sou novo convertido, 5 anos. Irmão, 5 anos, pelo amor de Deus. 5 anos dá para você fazer tanta coisa para Deus. 5 anos dá para você quase completar sua faculdade de medicina e não dá para fazer algo aqui na casa de Deus. Então você tem que colocar a sua vida e seu coração no lugar certo. Você não pode ser superficial, você não pode ser melindroso, você não pode ser desfocado em nenhuma área da sua vida. É por isso que o ímpio prospera. É por isso que a maldade prospera. Porque os que vencem nem sempre são os bons, não. Os que vencem são aqueles que são profundos em suas convicções. Como o comunismo fez, o socialismo fez em vários países. Por que eles venceram? Porque eles estavam convictos. Eles não eram melindrosos. O povo começou a meter boca neles, eles levantaram e partiram para cima e controlaram nações inteiras. Eles tinham um foco. Então nem sempre quem ganha não é o bom, mas é o profundo, o resistente e o focado. É o PRF, não é Polícia Rodoviária Federal não. É profundo, resistente e focado. Qualquer pessoa que pegar essas 3 palavras e aplicar em qualquer área na sua vida, eu serei um líder de célula, profundo, resistente e focado, você vai romper. Se você é um empreendedor, eu vou empreender agora de maneira profunda, resistente. Pode levantar tudo, podem falar o que quiser, mas eu vou continuar. Você vai ver resultado do seu trabalho. Entrou em um relacionamento, aprofundar o relacionamento. Eu vou resistir às dificuldades que vão se levantar contra um relacionamento. E eu vou ser focado em manter esse relacionamento.
tudo que você usa, a profundidade, a resistência e o foco, vai produzir resultados para vocês. Só que muitas vezes nós não queremos, porque isso nos custa. Então, nós ficamos como sementes na superfície. Ficamos como sementes melindrosas. Ficamos como sementes desfocadas. Muitos não sabem nem que tipo de sementes são. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não sabe quem é você? Você precisa rever esses valores em nome do Senhor Jesus. Talvez você diga, pastor, tudo bem, agora eu quero acertar. Como é que eu vou fazer? O versículo aqui trouxe uma clareza muito boa para nós. Outras pessoas são como a palavra lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita, frutificam. Ouvir, reter e frutificar. Pode repetir comigo, por favor? Ouvir, reter e frutificar. Só mais uma vez. Ouvir e frutificar. Você não pode reter o que você não ouviu. E você não pode frutificar aquilo que você não reteve. Então você precisa colocar esta máxima, esse trio dentro de você. Qual é a palavra que você recebeu nessa noite, amados? Não me faça perder meu tempo preparando essa palavra. Geralmente eu faço as palavras até mais ou menos rapidinha, mas essa me deu um pouquinho mais de trabalho. Mas irmãos, não me faça perder meu tempo. Já que você ouviu essa palavra, retenha. Faça aquilo que a palavra de Deus diz em 1 Pedro. Acolhei com mansidão a palavra que é enxertada em vós. Por que é enxertada? Porque não faz parte da sua natureza. Mas acolha com mansidão. Essa palavra não é uma palavra fácil, mas saiba que se você continuar superficial, como você está na casa de Deus, você vai ser arrancado daqui. Satanás vai arrancar essa semente do seu coração. Jesus deu nome, está aqui dizendo. Algumas pessoas são como a semente na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. É Satanás, irmão. Não é anjo, não. Não é gente, não. É o próprio. É o coisa ruim. Que ele vai lá, ó, como diz lá no interior do Rio de Janeiro, é o catiço. O catiço vai lá e tira a semente de dentro de você. Então você não pode ficar simplesmente ouvindo. Você não pode ficar como aquele na rocha, melindroso. Ah, hoje o pastor falou de roupa, eu fiquei com vergonha. Ué, eu vou falar do que daqui, irmão? O dia que esse púlpito aqui deixar de falar de santidade, a gente fecha as portas aqui e vai brincar de outra coisa, irmão. O lugar que é a santidade, compromisso com Deus, testemunho, palavra de Deus, nós temos que ser diferentes. Tem um versículo na Bíblia que me apavora, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra. Ele disse, se o sal não salgar, não presta para outra coisa, a não ser pisado pelos homens. Por isso que muitas igrejas são esculachadas pela sociedade, porque não salgou. Então eu não quero fazer parte desse povo, não. Se o sal não salgar, não presta para outra coisa, a não ser pisado pelos homens. Eu estou fora desse trem, irmão. Então prefiro salgar. Prefiro ser às vezes um sal até forte demais, do que ser insosso. Prefiro falar além do que eu deveria, do que dar metade do recado. Então você tem que ser assim, intencional, profundo, resistente, focado naquilo que Deus tem para você. Não é apenas ouvir. E aí o que acontece? Deus sempre respeita o nosso potencial. E eu não estou saindo daqui com engano de que todo mundo vai ouvir igual, vai reter no mesmo nível e vai frutificar, não. Deus sabe qual é o seu potencial. E eu acho muito impressionante como é que quando nós lemos toda a vida de Jesus, tantas parábolas como os milagres, nós vemos que há um nexo entre todas elas. E da mesma maneira como Jesus, na parábola dos talentos, falou que um ganhou 5, outro 2 e outro 1, novamente Jesus está falando de 3 níveis de conquista, 30, 60 e 90. Algumas pessoas vão produzir 30 por 1, está maravilhoso. 60 por 1, uau! 100 por 1, espetacular. Mas glória a Deus. O objetivo de tudo isso não é que todos sejam 100 por 1, porque alguns não serão. Eu não sou. Mas eu quero que você aplique esse princípio da semente da palavra de Deus no teu coração, irmão. Ela é poderosa para mudar muita coisa na tua vida.
Aplique esses princípios em todas as áreas da sua vida. Eu não posso ser superficial. Eu não posso ser um profissional superficial, que só sabe as coisas pela metade. As pessoas ligam, se fizer 2 perguntas a respeito do serviço ou produto que minha empresa oferece, eu já não sei mais falar. Ué, como assim? Aprofunde-se, irmãos. Você fez um curso? Aprofunde-se naquele curso. Eu tenho esse testemunho com toda a minha dificuldade de estudar. Eu gosto de ler livro, mas eu tenho dificuldade de estudar. A minha mente não rola mesmo. Mas, amado, quando eu fiz o meu mestrado, eu era apenas um aluno no meio da multidão. Mas quando meu professor mandava eu ler um livro de um autor, eu procurava ler todos os outros livros daquele mesmo autor. Que eu dizia, se o meu professor recomendou, o cara é bom. Se ele é bom, os outros livros dele devem ser bons também. Eu lia. E eu li muito. Quando fui fazer meu curso lá em São Paulo de analista daquela ferramenta DISC, de comportamento, ele foi lá, deu um manual, uma apostila. Amado, depois eu entrei no iBook Store, entrei no Amazon. Amado, comprei o máximo de livros sobre o DISC que eu pude comprar, em português, espanhol e inglês, e li quase todos eles. Porque, amado, se eu quero ser alguma coisa boa, ou eu vou ser ou eu não vou ser. Você precisa colocar isso no teu coração. Se você é um líder de célula, você não é babá de crente, não. É líder. Desenvolva seu estilo de liderança. Melhore sua técnica de liderança. Liderança espiritual, mas também técnica de liderança. A maneira como você vai resolver os conflitos na tua célula são princípios que você vai aplicar em todo lugar. E você vai fazer o diferencial. A sua capacidade de ouvir as pessoas e resolver conflitos dentro da tua célula. Deus vai usar isso para você usar lá na Vale do Rio Doce, quando você for diretor lá em nome de Jesus. Amém, minha gente? Mas se você não quer aprofundar, não tem espaço não, irmãos. Não tem. Como é bacana quando você vai conversar com o mecânico, né? E você fala, cara, está com um problema aqui. Ele diz, é isso, por causa disso, por causa daquilo aqui, que é isso, é tal. E aí você troca aqui, aí o resultado vai ser esse. Cara, fantástico. O que é um cara aprofundado. Como é maravilhoso trabalhar com pessoas aprofundadas. Faça isso. Seja diferente. 3 coisas que você não pode ser: superficial, melindroso e desfocado. E 3 coisas que Deus quer que você seja, para que você frutifique no seu ministério, na sua vida pessoal, profissional, relacional. Deus quer que você seja profundo, resistente e focado. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero que essa palavra entre no teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem um novo tempo para você, para a sua vida. Você não ouviu essa palavra à toa. Deus tem um novo tempo para você. Pode ser que algumas áreas na sua vida sejam como sementes à beira do caminho. Outras áreas, semente nas pedras. Outras áreas, sementes no espinho. Não. Deus está te chamando nessa noite para você decidir ser uma boa terra. A semente está lançada. Você que vai decidir o que vai fazer com essa semente. O semeador é o mesmo. As sementes são do mesmo tipo. A diferença está no solo. Qual solo você decide ser a partir de hoje em relação às coisas de Deus? Você não pode ouvir uma palavra como essa e aplicar somente na sua vida financeira, profissional, empreendedor. Não. Primeiro, espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa na sua vida espiritual, irmãos. Uma vida espiritual alinhada reflete uma vida emocional ajustada. E hoje tudo é relacionamento. Nas empresas, relacionamento. Conversa que você vai ter com o seu cliente, relacionamento. Um advogado para um promotor, para um juiz, tudo vai depender de um relacionamento. Um político para conseguir alguma coisa com o vereador, para falar com o prefeito ou com o secretário, relacionamento. Existem políticos que não têm relacionamentos, por isso seus mandatos estão comprometidos. Tudo é relacionamento. O seu casamento, relacionamento. Ministério na igreja, relacionamento. Liderança no seu trabalho, relacionamento. Mas tudo começa no espírito. Um espírito ajustado reflete numa alma ajustada. Tanto que o fruto do espírito é tudo comportamental. Amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, é tudo comportamental. Quem é cheio do espírito tem um comportamento alinhado.
está aberto para relacionamentos. Você pode colocar isso diante do Senhor e crer que nesta noite Deus quer tirar todas as sementes que estão na beira do caminho e trazer para a boa terra na tua vida em nome de Jesus. E você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você faz, você vai prosperar. Amém? Feche seus olhos, coloque a tua vida diante do Senhor. Não olhe aqui para frente por enquanto. Olhe para dentro. É aí que as coisas vão acontecer nessa noite. Glória a Deus. Senhor Deus, muitas pessoas não conseguem fluir, crescer, romper, porque há algo dentro do seu interior que precisa ser resolvido, Pai. Há um curto-circuito dentro deles, no coração deles. Por causa disso, a maioria das áreas de suas vidas são como a semente na beira do caminho. Satanás sempre rouba os sonhos deles. Satanás sempre frustra os planos deles. A lixeira da casa deles e do escritório deles é um cemitério de sonhos, onde os rascunhos vão parar, onde os sonhos que foram desenhados um dia vão parar. Mas eu te clamo, meu Deus, em nome de Jesus, muda essa história, Pai. Sopra com teu espírito, a fim de que essa semente saia da beira do caminho, saia dos pedregais, saia dos espinhos, e possam cair na boa terra em nome de Jesus. Faz os teus filhos entenderem que eles precisam se reposicionar. Eles precisam tomar cautelas. Eles precisam lutar para não serem melindrosos, porque as pessoas vão tentar feri-los o tempo todo. É plantão, é rodízio de ofensores. E nós não podemos escolher quem irá nos ofender ou como seremos ofendidos. Só podemos escolher o que faremos com as ofensas disparadas contra nós. Senhor Deus, mas traga agora a tua mão, traga a tua cura, a tua luz, a tua clareza sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. E que eles não apenas ouçam esta palavra, não permita essa palavra escorrer pelos ouvidos, do ouvido para fora, mas que possa escorrer do ouvido para dentro do coração, para gerar mudança. Que os corações agora sejam uma boa terra, para germinar, para crescer, para frutificar, em 3 níveis de frutificação, a 30, 60 e a 100 por 1, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que aqui hajam homens e mulheres que tenham tamanha ousadia para sonhar com essa frutificação de 100 por 1, porque é a promessa que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Tua palavra garante, será como árvore plantada que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará, frutificará, tudo. Salmo 1. Ó Deus, nós recebemos essa palavra sobre nós. Muda o nosso coração, faz-nos ver como o Senhor nos vê, para que saiamos daqui vivendo a plenitude da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Faz-nos viver a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já estamos terminando. Eu queria que ninguém fosse embora a partir de agora. Temos apenas 2 coisas para fazer, antes de eu fazer aquela oração que eu acho tão bacana. Eu gosto muito de orar pela sua semana. E nós vamos orar pelo Brasil, orar por essas semanas que estão definindo a nossa nação, que o Senhor possa trazer um discernimento, né? Ninguém é bobo, todo mundo sabe que nós estamos numa encruzilhada, na área eleitoral e política da nossa nação, e nós vamos orar para que a vontade do Senhor seja feita. Essa semana vai precisar muito das nossas orações. Vamos orar em nome de Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de chamar aqui aqueles que vieram aqui nesta noite pela primeira vez, receberam essa palavra e nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus, nunca declararam publicamente Jesus como o Senhor de suas vidas. Não é você que já veio aqui outras vezes, não é você que quer oração. Eu vou orar por você depois aí onde você está, mas você que foi tocado por esta palavra e gostaria de entregar o seu coração para Jesus,
Não é para renovar essa caminhada, é entregar o coração para Jesus. Pastor, é uma das primeiras vezes que eu vim aqui e essa palavra me tocou. E eu senti muito a presença de Deus neste lugar. Deus falou comigo e eu quero fazer parte da família de Deus. Sai do seu lugar em nome de Jesus que eu quero orar por você. Sai imediatamente e vem aqui na frente que eu quero orar por você neste momento em nome de Jesus. A igreja esteja orando, intercedendo. Não fica olhando não, fica orando. Amém, irmãos? Eu preciso de intercessores. Deus te abençoe, filha. Uma moça aqui, por gentileza. Como eu tenho pedido ultimamente. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Como eu tenho pedido ultimamente, eu queria que sempre os líderes de célula estivessem aqui na frente. Rapazes e moças. Mesmo que venha uma pessoa, eu quero 40 líderes aqui na frente, para poder orar pelas pessoas em nome de Jesus. Ok? Eu queria que nunca mais uma pessoa viesse aqui na frente e ficasse esperando alguém para acompanhá-la. É o contrário, quando chegar aqui já tem que ter 10 pessoas para recebê-la. Amém? Ela é muito especial para Deus e é especial para nós. Há mais alguém que gostaria de entregar o seu coração? A igreja continua orando, tá, gente? Faz de conta que é aquele teu parente que nunca entrou na igreja. Faz de conta que é ele que está aqui nessa noite. É desse jeito que você tem que orar. Para Deus abalar. Para Deus fazer algo poderoso. Feche teus olhos. Qual é a próxima pessoa que está se sentindo tocada por Deus nesta hora? E que virá aqui para tomar essa decisão ao lado de Jesus e dizer, opa, hoje Jesus falou comigo. Eu quero caminhar com esse Jesus porque eu sei que Ele tem mais para me ensinar. Tem mais coisa para gerar na minha vida. Em nome de Jesus. Há mais alguém? A igreja continua orando, tá bom, gente? Vocês continuam orando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senhor Deus, move os corações, move aqueles que estão aqui te ouvindo. Que a tua palavra toque profundamente ainda, mais profundamente no coração deles. Para que eles se decidam ao teu lado em nome de Jesus. Há mais alguém? Sai do seu lugar, eu quero te dar mais essa chance ainda. Eu não estou forçando a barra não, quero te dar uma oportunidade. Eu não quero te sonegar o direito de sair daqui tocado, visitado e renovado por Deus. Graças a Deus. Quais são as pessoas que vieram aqui? Queria que elas viessem aqui na minha frente, por gentileza. Joia, filha, parabéns. Seja bem-vindo. Você pode chegar aqui, por gentileza. Chega aqui na frente, bem na frente. Isso, joia, você aqui, ela. Isso, você também, vem aqui. Maravilha. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou fazer uma oração. Eu queria que vocês repetissem essa oração junto comigo, enquanto o pessoal ali está preparando as fichinhas para nós entregarmos para os decididos. Amém? Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Me encha com Teu Espírito. Faz de mim uma nova criatura. Eu declaro que Tu és o único Senhor na minha vida. E eu quero viver segundo a Tua vontade. Livra-me de todo o mal. Quebra todo vício na minha vida. Faça de mim uma nova criatura. Eu Te aceito como Salvador e Senhor da minha vida para todo sempre. Amém. E põe as suas mãos aqui na frente. Quando eu estiver orando, ore junto comigo. Não acompanhe minha oração. Faça a sua própria oração, pedindo a bênção de Deus sobre essas vidas que estão aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar quebrado, rompido, toda influência, tudo aquilo, ó Deus, que governou a vida dessas pessoas até hoje, vai recuar para dar lugar ao novo reino, ao reino do Senhor nessas vidas em nome de Jesus. Nós como igreja os abençoamos e declaramos rompido todo pacto, todo acerto, tudo aquilo que foi feito em lugares onde o Senhor não estava. Nós anulamos agora em nome de Jesus e declaramos a aliança de Cristo, do sangue de Jesus sobre essas vidas, para que eles vençam a Satanás e tenham uma vida poderosa para a glória do Pai. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Só um minutinho. Opa. Eu esqueci. Cadê os formulários aqui, por gentileza? Nós gostaríamos... tem um lugarzinho ali, ó. Você que tomou essa decisão, por gentileza, pega aquela fichinha ali, preenche pro tio. Nós não vamos incomodar vocês, não vamos mandar boleto. A gente só quer fazer um contatozinho com vocês para que haja continuidade nesse processo, para que a raiz
para que venha raiz nessa semente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Permaneça em pé mesmo que eu já estou terminando. Não esqueça de fazer a sua inscrição no Summit. É um evento poderosíssimo, é muito maravilhoso, é imperdível para todo mundo. Para quem está desempregado, você vai aprender muita coisa. Para você que é líder, você que é empreendedor, você que é líder de célula, você que é gerente de uma empresa, você que é dono de uma empresa, é algo formidável, é incomparável. Não há nada no Brasil que se compare ao Summit. Talvez você diga, mas tem lá o HSM, a conferência lá. É outra pegada o HSM, nada igual. Nem Harvard, nem HSM. É uma outra pegada, um outro nível dos tops da liderança corporativa e eclesiástica também no mundo inteiro. Então faça a sua inscrição, é barato demais, apenas R$60. Você vai assistir várias sessões, depois tem pequenos debates para poder fortalecer aquilo que você aprendeu. É algo poderoso, é fantástico, não deixe de fazer a sua inscrição. Amém? Então quero orar por você. Quantos aqui tem um desafio esta semana? É muito grande, levante a sua mão aí. Isso, nós vamos orar e vamos colocar a tua vida diante do Senhor em nome de Jesus. Ao sair daqui, essa semana, na quarta-feira, eu vou fazer o trabalho lá naquela escola no corredor do tráfico, onde eu faço o trabalho lá com os adolescentes, alguns juniores, alguns adolescentes, e eu preciso ir lá e levar uns presentinhos lá para eles. Se você quiser me ajudar, não me dê dinheiro. Ali na saída tem meus livros ali, hoje tem 11 títulos diferentes. Você pode comprar e esses valores serão revertidos para esse projeto que nós fazemos lá no Iraci Coelho, no bairro Iraci Coelho. E se você porventura quiser ir lá também, você pode me mandar pelo Face um pedido, eu vou te dar a informação para a gente se encontrar lá. Eu já coloquei no Instagram, antes de começar a pregar, no Instagram e no Face, a imagem desta pregação. Então eu queria que hoje, quem sabe daqui a pouquinho, você entrasse nas redes sociais e comentasse aquilo que Deus falou contigo, para que você seja uma testemunha daquilo que o Senhor ministrou sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amados? Sim ou não? Amém. A mesma coisa, eu vou orar, eu não vou benzer ninguém não, irmãos. Eu vou orar, você também ora aí pela sua vida, pelas suas dificuldades. Aqui ninguém é menos crente que eu não. Talvez o menor aqui seja eu. Então só vou começar e você ora pelos seus desafios, pela sua família, por tudo que Deus tem para você. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Que noite bacana. Louvor bacana, maravilhoso, repertório gostoso dessa gurizada. Muito obrigado a Deus pela direção do Rafael. Obrigado a Deus pela tua palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, continuando a falar conosco. Ó Deus, aquele despertamento quanto ao retiro, ó Deus, da Rede Mais. Mobiliza, Deus, o pessoal da Rede Mais. Levanta investidores para ajudar e ofertar os inscritos. E que em tudo, ó Pai, o teu nome seja glorificado nesse retiro, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu apresento diante do Senhor, eu consagro a semana que ainda não começou para nós, mas ela vai começar daqui a algumas horas, e será mais uma semana marcada pela vitória do Senhor, pela bênção do Senhor. Ó Deus, uma semana de portas abertas, caminhos aplainados diante de nós, onde vamos entrar é na terra da nossa conquista, na terra da promessa do Senhor. Ó Deus, tira todo o medo que alguns estão devido a decisões que vão tomar essa semana. Tira todo o medo, toda a insegurança. Mostra para eles, ó Deus, que o Senhor vai na frente deles, ó Pai. Conforme diz a tua palavra em 2 Crônicas capítulo 20, quando 3 exércitos se levantavam contra o povo de Judá, ó Deus, e Josafá disse para o Senhor: nós não temos como ir contra esta multidão, mas os nossos olhos estão diante do Senhor. E o Senhor respondeu ao povo de Judá: neste ponto da peleja não tereis que fazer coisa alguma, somente fique parado e veja o livramento que o Senhor vos dará. Ó Deus, nós chamamos sobre nós uma semana de livramento, uma semana de portas abertas, dos milagres do Senhor sobre a nossa vida, uma semana de avivamento, que possamos nos voltar para a tua face, buscar ao Senhor na consagração, na oração, no jejum, na leitura da palavra, na generosidade para com o mais simples, na disposição de perdoar, e que esta semana seja uma semana de transformação em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, boa semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não deixe de comentar nas redes sociais. Vamos abençoar a